E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da força magnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um condutor longo, retilíneo, situado sobre o eixo X, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I no sentido negativo do eixo X. Observe o quadro. Um campo magnético B está presente, dado por 3 vezes 10 elevado a menos 3 na direção x-versor, mais 8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes x ao quadrado na direção y-versor, em que x é dado em metros e o módulo do vetor B em Tesla. Determine, na notação de vetores unitários, a força exercida pelo campo magnético sobre o segmento de 2 metros do condutor entre os pontos x igual a 1 metro e x igual a 3 metros. Muito bem? Para calcular a força magnética, eu vou recorrer a essa expressão já abordada em vídeos anteriores. Para calculá-la, eu vou inicialmente escrever o vetor dl de forma geral. O vetor dl é dado por dx, x-versor, mais dy, y-versor, mais dz, z-versor. Muito bem? Analisando a figura, vemos que o fio está sobre o eixo X. Portanto, só vai existir variação na direção do eixo X. Consequentemente, dy e dz são iguais a zero. Sendo assim, dl vetor fica dado por dx, x-versor, mais 0, y-versor, mais 0, z-versor. Conhecendo o vetor B, o vetor campo magnético, nós podemos agora calcular esse produto vetorial. Você pode utilizar aqui a propriedade distributiva associada ao produto vetorial. Eu vou recorrer ao determinante da matriz 3×3. Então vamos lá. O produto vetorial entre os vetores dl e B é dado pelo seguinte determinante. Nós temos na primeira linha x-versor, y-versor e z-versor. Na segunda linha, as componentes do vetor dl. Portanto, dx, 0 e 0. Na terceira linha, as componentes do vetor B. Então, nós temos aqui 3 vezes 10 elevado a menos 3, 8 vezes 10 elevado a menos 3, x ao quadrado e 0. Copiando agora as duas primeiras colunas para facilitar o cálculo. Então, desta forma, o produto vetorial entre os vetores dl e b fica dado por, então nós temos 0 x-versor mais 0 y-versor mais 8 vezes 10 elevado a menos 3, x ao quadrado dx na direção z-versor. Muito bem? Menos agora. Então, menos 0, menos 0, menos 0. Portanto, esse é o resultado obtido para o produto vetorial em questão. Muito bem. Agora, eu vou substituir esse resultado na integral de linha e calcular a força magnética. Então, vamos lá. A força magnética fica dada por, então nós temos I, 5, que multiplica a integral ao longo do caminho C delimitado pelo fio. Como a corrente elétrica está orientada no sentido oposto ao eixo X, essa integral de linha vai de x igual a 3 até x igual a 1. Muito bem? Esse produto vetorial é dado por 8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes x ao quadrado dx, z-versor. Muito bem? Retirando os termos que permanecem constantes, obtemos força magnética igual 5 vezes 8, 40 vezes 10 elevado a menos 3, 40 vezes 10 elevado a menos 3, na direção
z versor, que multiplica a integral de x igual a 3 até x igual a 1 de x ao quadrado dx. Muito bem? Essa integral é facilmente resolvida pela regra do expoente. Aqui nós temos como resultado x ao cubo sobre 3 de 3 a 1. Muito bem? Substituindo x por 1 e posteriormente x por 3, aplicando o teorema fundamental do cálculo, obtemos 1/3 menos 3 elevado ao cubo, 27, menos 27 terços. E, portanto, menos 26 terços. Substituindo esse resultado na expressão acima, obtemos força magnética igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3 z versor, que multiplica menos 26 terços. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte resultado. A força magnética ela é representada de forma geral, a partir dos dados obtidos, da seguinte forma: 0 na direção do eixo x, mais 0 na direção do eixo y, menos. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 346,7 vezes 10 elevado a menos 3 newton na direção z versor. Muito bem? Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.